Então, pessoal, olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que é o professor Cleciano, mais uma vez, passando para deixar o vídeo da semana, tá certo? Então, o conteúdo desse vídeo, como a gente já estudou sobre sujeito, o próximo passo é então nós vermos um pouco sobre o predicado, tá certo? O ideal também é que nos próximos anos a gente possa então retomar esse conteúdo que possa ter ficado um pouco aquém do nosso entendimento e a gente possa então estudarmos juntos e nos aprofundarmos mais naquilo que não ficar tão claro, a gente não conseguia acompanhar devido a essa situação nesse ano, tá certo? Então, conteúdo de hoje, desse vídeo, predicado, contexto e estrutura. A gente vai ver um pouquinho sobre o predicado, retomar algumas informações sobre o sujeito que vocês já viram e então apresentar uma ou duas questões, tá certo? Então, espero mais uma vez que estejam bem, tenham um excelente final de bimestre agora, as atividades que seguem, as videoaulas que vocês estão assistindo e que a saúde de vocês esteja tudo bem, tá certo? Então, um pouquinho sobre o predicado. Predicado, em geral, uma oração é constituída pelo sujeito e por uma afirmação ou negação que se faz a respeito do sujeito. Essa informação, essa afirmação ou negação, nós vamos chamar de predicado, que sempre é a parte que apresenta o verbo. Então, numa oração você vai ter, normalmente, né? Nem sempre, mas geralmente, sujeito e predicado, tá certo? Pode ter algumas orações que o sujeito não vai estar presente, mas se nós temos uma oração, nós vamos ter um verbo, e essa parte onde o verbo se encontra, está situado, dentro da estrutura da oração, nós chamamos de predicado. Então, nós temos aqui, ó, oração igual sujeito mais predicado. Em nossos exemplos, então, nós temos, no exemplo apresentado, né, em nosso exemplo, milhares de abelhas invadiram a cidade. Então, a gente pede para você detectar, perceber nessa oração quem é o sujeito, ou seja, aquele que está realizando a ação, e quem é o predicado, tá certo? A outra parte da oração em que o verbo se encontra. Então, algumas orientações. Na prática, para encontrar o sujeito de uma oração, é aconselhável que você faça o seguinte. Então, primeiro você vai localizar o verbo. Procure o verbo. Qual é a palavra ali que está... Qual é a palavra que é o verbo? Que está exercendo a função de verbo e que está dentro do predicado. Lembrando que verbo é a palavrinha lá que expressa ação, estado ou um efeito natural, tá certo? Um acontecimento da natureza. Então, aqui, ó. Localize o verbo primeiro. Quando você localizar o verbo, você vai perguntar ao verbo. Por exemplo, o menino chutou a bola. Aí, qual é o verbo nessa oração? O menino chutou a bola? Chutar. Então você pergunta ao verbo, quem é que, ou quem foi que chutou a bola? No nosso exemplo que eu acabei de dar. Quem chutou a bola? Quem é o sujeito que realizou aquela ação? Então quem seria? O menino. Então o menino seria o sujeito e chutou a bola o predicado. Então você faz pergunta ao verbo. Quem realizou aquela ação? Quem fez isso? Quem está assim? Nos verbos em que apresentam fenômenos naturais, a gente não vai ter sujeito, porque simplesmente a ação ali, o fenômeno em si, não tem alguém realizando aquela ação. Tá certo? Então aqui, ó, a resposta à pergunta é o sujeito da oração. Em nosso exemplo, quem é que invadiu? Quem foi que invadiu? Milhares de abelhas, tá certo? Milhares de abelhas é o sujeito, então, do nosso exemplo. Tranquilo, né? Continuando. Você já sabe que uma oração é um enunciado organizado, que obrigatoriamente precisa ter um verbo. Se tiver verbo, nós então temos uma oração. Se você não tem um verbo numa estrutura escrita, falada, você tem uma frase. Só é a oração se nós tivermos verbo. Sem verbo, é uma frase. Tudo bem? Continuando. Na maioria das orações da língua portuguesa, podemos indicar um sujeito e predicado. Na maioria, tá certo? Que fique bem claro. Então, nós temos uma questãozinha aí ou outra sobre o texto que nós estudamos na aula passada, o F de frustração.
Então, observe as palavras destacadas. Eu vou ler aqui para vocês. Havia um casal que tinha uma inveja dos amigos turistas, especialmente dos que faziam turismo no exterior. Ele, pequeno funcionário de uma grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o suficiente para viajar. Então, observe as palavras destacadas e os verbos também que vão aparecer, tá certo? A quem esses verbos se referem? Nós vamos ver dois em especial. Então, observe aqui, Item A fala assim, o narrador usa as formas verbais tinha e tinham para diferentes sujeitos. Quais são os sujeitos com que essas formas verbais concordam? Então, vai aparecer aqui, um casal que tinha. Então, ele está perguntando, quem é o sujeito desse primeiro verbo? Tinha. Então, você pergunta, quem é que tinha? Você vai olhar na oração, quem tinha inveja dos amigos turistas era um casal. Então, o sujeito aqui dessa oração é um casal, o predicado tinha inveja dos amigos turistas. Então, o sujeito da forma verbal tinha é um casal. E o sujeito da forma verbal tinham, você observa que tinha é singular, então o sujeito vai estar no singular. Um casal é singular, por mais que sejam duas pessoas, mas a palavra é singular. E tinham, o verbo está no plural, logo o sujeito também vai estar no plural. Quem é o sujeito de tinham? Você observa as duas palavras que estão em negrito, destacadas. Ele e ela, ou seja, eles tinham conseguido juntar o suficiente para viajar. Então você pergunta ao verbo, quem são essas pessoas que tinham? Ele e ela, eles, né? E eles tinham o quê? Conseguido juntar o suficiente para viajar. Então, jamais tinham conseguido juntar o suficiente para viajar, é o predicado, tá certo? Então, o sujeito é quem realiza a ação, ou sobre quem aquele verbo está falando, e o predicado é a parte onde o verbo está inserido, que é a afirmação ou negação a respeito daquele sujeito. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja claro e vocês estejam entendendo. Então, aí está a resposta. Um casal tinha e eles tinham, né? Ele e ela. Eles tinham. Então, são esses os sujeitos desses dois verbos a quem eles se referem. Eles se referem. Então, item B. Diz assim, o sujeito que corresponde à forma verbal tinham aparece explícito no trecho, ou seja, aparece a palavra eles, porque tinham só pode ser eles, né? Eles tinham. Mas aparece essa palavra eles? Não, né? Ela está implícita. Ela não está aparecendo. Nós sabemos que eles é quem? Ele e ela. Eles tinham. Ou jamais tinham, né? Então, não está, não aparece de forma explícita, está implícito. Item C. De que forma é possível compreender o motivo de o narrador ter usado o verbo no plural? Então, mais uma vez, a pergunta que a gente já até respondeu, né? Por que ele usa aqui, então, o tinham? Está no plural, eles tinham. Porque está se referindo a ele e ela, pelo emprego dos pronomes ele e ela, antes de aparecer a forma verbal tinham. Como ele está se referindo a esse casal, e ele tinha usado o pronome ele, disse quem era, e o pronome ela, e disse quem era, identificando, acrescentando informação sobre esse casal, então ele usa, o autor usa tinham para se referir a eles dois, uma vez que eles foram apresentados, né, nesse sentido aqui. Tudo bem? Mais uma questãozinha só para a gente fortalecer e firmar o conteúdo, que é bem simples, bem tranquilo, né? Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, a parte predicado, tá certo? Acompanhando as explicações e o conteúdo que está sendo enviado, tanto por vídeo como as atividades, tá certo? E qualquer coisa sempre podem contar com a gente para tirar as dúvidas. Observe o uso do sujeito na construção do conto. O sujeito está explícito ou implícito na maioria dos verbos usados no plural? Na maioria dos verbos usados no plural, ele está implícito. Ele não vai aparecer, eles. Como nós sabemos que são eles, que esse verbo está se referindo àquele casal, esse verbo no plural?
Porque o contexto vai dizer, né? Ele vai aparecer várias vezes o casal. Então, desde o início, já fica claro quem está realizando aquelas ações. Se ele for se referir a outra pessoa, então ele vai expor o sujeito, né? Mas quando não, a gente pode claramente perceber que ele está se referindo ao casal. Item B e último item, foi necessário explicitar o sujeito? Não, né? Ele é recuperado facilmente porque o conto gira em torno das ações dos dois protagonistas. Então a gente vai conseguir compreender a quem aquele verbo, a quem aquele predicado está se referindo por causa de como o texto está escrito, né? Nós vamos saber que são as ações dos dois protagonistas, então, desse casal. Tá certo, pessoal? Então, para o vídeo de hoje, esse era o conteúdo que nós tínhamos preparado. Espero que vocês estejam se esforçando, tentando. Eu sei que a situação é difícil, mas então nós estamos aqui para auxiliá-los no que for possível, no que vocês precisarem. Tá certo? Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. Que fiquem bem. Até a próxima.